Olá, tudo bem? Estou eu aqui na área de novo para a gente continuar falando sobre lógica de programação e nessa aula de uma forma mais específica a gente vai falar sobre estruturas de seleção. Isso porque nem todo algoritmo é totalmente sequencial, aquela coisa de que é executado os passos 1, 2, 3, 4, 5 e sempre do mesmo jeito. Na verdade, dificilmente um algoritmo é assim. Em alguns momentos é preciso tomar algumas decisões e decisões têm tudo a ver com o que a gente vai falar a partir de agora. Então, acompanha comigo o meu raciocínio aqui. Vamos imaginar que eu quero ler uma idade do teclado e com base na idade da pessoa eu quero determinar qual é a categoria que essa pessoa se encontra. Imagine que você, por exemplo, está fazendo um cadastro para um determinado hotel, certo? E o hotel precisa separar quem é criança, quem é adolescente e quem é adulto, tá? Crianças vão dos 0 aos 12 anos, adolescente dos 12 aos 17, adulto 18 para frente, ok? Como que eu faço então isso aí? Vamos então para o algoritmo aqui, vamos começar capturando a idade da pessoa. Então eu vou criar uma variável inteira para armazenar a idade e vou pedir para ser informada a idade via teclado. Essa idade vai ser digitada e vai ser armazenada dentro da variável idade. Agora, eu tenho a seguinte situação. Se a idade for, por exemplo, menor do que 0, ela é uma idade inválida. Né? Se passar essa condição e ela for menor do que 12, por exemplo, é uma criança. Menor ou igual a 12, né? É uma criança. E assim por diante. Então você está percebendo que eu estou adicionando agora no meu algoritmo elementos de se. Né? Se acontecer isso, então faça tal coisa. Ah, mas então peraí, mas se for assim a regra é outra, entendeu? É justamente esse tipo de estrutura que a gente vai falar agora. A estrutura C, que é justamente a estrutura que permite você tomar decisões e agir de acordo com uma condição, tá? Como que a gente faz para trabalhar com algoritmos que possuem essa variação, né, utilizando uma estrutura C? Basicamente você vai fazer o seguinte. C e vai colocar uma condição entre parênteses, tá? Que condição é essa? Tem que ser uma condição booleana. Carlos, o que é uma condição booleana? Não complica as coisas. Calma, bem simples. Condição booleana é uma condição que tem que resultar verdadeiro ou falso, tá? Sempre que você for trabalhar com uma condição numa estrutura C, essa condição tem que ser verdadeiro ou falso. E como que eu faço para ter resultados verdadeiro ou falso em um algoritmo? Ora, basta você usar o que a gente chama de operadores relacionais, que são operadores que fazem comparação entre elementos. Quer ver um exemplo? Se idade menor do que 0. Idade menor do que 0. Esse símbolo de menor aqui você já aprendeu na matemática, né? Significa que um elemento é menor do que o outro. Aqui você tem que enxergar como se isso fosse uma pergunta. Por exemplo, é assim que você vai ler, ó. Se idade for menor do que 0. Perceba que eu tenho uma condição. Essa expressão idade menor do que 0 vai resultar num resultado booleano. Vai retornar verdadeiro ou falso. Vamos supor, por exemplo, que a idade seja 10. Qual é o resultado de idade menor do que 0? É falso. Por quê? Porque idade é 10, é maior do que 0. Tanto isso é verdade, tá? Que se eu fizer aqui um comentário só para colocar um código intermediário aqui, se eu pedir, por exemplo, para escrever se a idade é maior do que 0, olha o que vai acontecer. Supondo aqui, por exemplo, idade menor do que 0, né? Vamos fazer igual estava no algoritmo. Supondo aqui, né, que a minha idade, por exemplo, seja 3, o resultado vai dar falso. Por quê? Porque 3 não é menor do que 0, então o resultado é falso. Agora, se eu vier aqui colocar a idade, por exemplo, menos 3 e der um ok, agora o resultado é verdadeiro. Você percebe, então, que eu consigo fazer com que a minha expressão, né, que tem ali um operador relacional, que no caso aqui é o menor, resulte num resultado verdadeiro ou falso? Como ela resulta num resultado verdadeiro ou falso, eu posso armazenar numa variável. E o tipo dessa variável aqui é o tipo lógico. Variáveis do tipo lógico aceitam apenas dois valores. Ou o valor é verdadeiro, ou o valor é falso, tá? E nada mais do que isso. Então, por exemplo, se eu criar uma variável chamada R do tipo lógico, eu posso armazenar nela
idade menor do que 0. Se eu pedir aqui, por exemplo, para mostrar o valor de R e a idade for, vamos supor, menos 2, ó, o resultado de R é verdadeiro. Se for 5, o resultado de R é falso. Então perceba que a gente já viu duas coisas novas aqui nessa aula e nem começamos ainda direito a estrutura C, que é o seguinte: operadores relacionais, tá? No caso aqui é o menor, mas poderia ser o maior, tá? Quais são os operadores relacionais que existem aqui na lógica de programação? O menor, o maior, que é o inverso, né? O maior igual, que é representado assim, tá? O menor igual, que é representado assim. A igualdade, que é representada assim. Tem um detalhe aqui importante, tá? O igual, só o igual, como eu faço aqui, é o operador de atribuição. Significa você pegar o que está do lado direito e armazenar na variável que está definida do lado esquerdo. O igual não é para atribuição, ele é para comparação. Eu comparo, por exemplo, se idade é igual a 0. Se eu executar esse código aqui, ó, por exemplo, se eu colocar a idade 3, vai dar falso. Mas, se eu colocar a idade 0, vai dar verdadeiro. Por quê? Idade é igual a 0? Sim, verdadeiro. Então, R recebe verdadeiro. Se eu digito outra idade que não seja 0, esse outro número é igual a 0? Não é. Então, vai dar falso, tá? E tem o operador de diferente, que é esse aqui. Idade diferente de 0. Então, por exemplo, se eu colocar 0, o resultado agora é falso. Agora, se eu colocar 4, o resultado é verdadeiro. Por quê? Porque 4 é diferente de 0. Então, sempre que você enxergar um desses operadores relacionais, tá? O igual, o diferente, o menor que, o maior que, o menor igual que, ou maior igual que, você tem que sempre se perguntar se a expressão é verdadeira ou falsa, tá? Porque um operador relacional sempre resulta num resultado booleano. Vou repetir porque isso é muito importante. Uma expressão que tem um operador relacional sempre resulta num resultado booleano, isto é, verdadeiro ou falso, certo? Então, sempre vai ser o resultado verdadeiro ou falso. E numa expressão, né, numa condição de uma estrutura C, a gente precisa exatamente de um verdadeiro ou falso. Por isso que a gente costuma usar muito expressões com operadores relacionais em blocos, em condições de bloco C. Vou apagar esse código que estava aqui e vamos voltar então lá para o nosso C. Então vamos lá, se idade menor do que 0. E aí eu vou abrir um bloco de chaves. Esse abre chaves e fecha chaves é basicamente, a gente chama de bloco, tá, em programação. É um bloco de código. É o bloco que vai ser executado se a condição for verdadeira. Se a idade for menor do que 0, pensando em termos da lógica do algoritmo, o que acontece? Bom, eu acabei de digitar uma idade que não existe. Forneça sua idade. Minha idade é menos 10. Totalmente inconsistente, tá? Então, nesse caso, deixa eu armazenar aqui, ó, eu vou fazer o seguinte, eu vou criar aqui uma variável do tipo caractere, né, porque vai ser um texto, chamada categoria, que é a categoria da pessoa, né? Então, a categoria vai receber, nesse caso aqui, idade inválida, certo? Se eu executar esse código, olha só o que vai acontecer. Vamos imaginar, por exemplo, que eu coloque idade 10. Não vai acontecer nada. Por quê? 10 é menor do que 0? Não, é maior. Então, essa condição é falsa. Se a condição é falsa, o bloco de código não é executado. Essa é a regra. Agora, se a condição for verdadeira, vai ser executado. Olha só, por exemplo, se eu colocar agora idade menos 10. Opa, eu tenho que mostrar alguma coisa aqui, né? Senão não vai acontecer nada mesmo. Deixa eu colocar aqui embaixo. Escreva categoria, tá? Olha só, se eu colocar idade menos 10, vai aparecer idade inválida. Se eu colocar idade 7, não vai aparecer nada. Por quê? Porque o bloco não executou. Agora, menos 10 é menor do que 0? Verdadeiro. Se é verdadeiro, o bloco executa. A estrutura C ela é extremamente simples, tá? Ela tem uma condição e o bloco que está entre chaves só é executado se aquela condição for verdadeira. E é assim que você toma uma decisão, tá? E essa é a forma mais simples de decisão que você pode ter. Bom, só que aí não para por aí, né? A gente tem que continuar a nossa categorização. Vamos então agora pensar o seguinte. Bom, eu já estou testando se a idade é menor do que 0. Vamos para a próxima categoria agora, que são as crianças, tá? Que são de 0 até 12. Então, eu vou
fazer um senão C. E vou colocar mais uma condição, que é a idade menor do que 13. Menor do que 13 seria até 12, né? 13 já não entra mais, a não ser que eu tivesse colocado menor igual a 13. Aí 13 seria uma condição com resultado verdadeiro. Nesse caso, não. Aí você pode estar se perguntando assim, Carlos, o que é esse senão? O senão é basicamente uma forma de você ir encadeando outros testes C, tá? Então, o que vai acontecer aqui? Eu vou colocar aqui a categoria igual a criança e vou explicar para você o que está acontecendo. Toda vez que o computador tenta executar um bloco C, tá? E a condição é falsa, quer dizer, ele pula o bloco, o que ele faz? Ele vai para o próximo senão C, tá? Então é basicamente assim, ele testa o primeiro. Se for verdadeiro, ele executa e pula todos os senãos, tá? Agora, se for falso, aí ele fala, não, beleza, esse aqui é falso, mas vamos testar o próximo então. Aí ele vai pro próximo. Ah, então senão C tal coisa. Se esse for verdadeiro, ele executa o bloco e termina. Se não for verdadeiro, ele vai pro próximo senão. E assim por diante. Então assim, o meu bloco C, ele pode ser seguido de 0 ou vários blocos senão, tá? Se você não quer executar nada, no caso contrário, você simplesmente coloca o C. Agora, você usa o senão se você quiser ir encadeando as chamadas, tá? No meu caso, se a idade é menor do que 0, vai aparecer criança inválida e o senão C nem vai ser testado. Por quê? Porque ele já encontrou a condição aqui. Tanto que se eu vier aqui, por exemplo, colocar idade menos 4, ó, ele mostra idade inválida e encerra. Por quê? Porque esse bloco aqui, uma vez que foi executado, todos os senão que tem junto, né, dessa estrutura C, todo o resto é ignorado. Ok? A hora que ele encontra o primeiro, ele ignora o resto. Agora, vamos supor que a idade seja 6. Nesse caso, olha lá, criança. Por quê? Porque a idade é menor do que 0? Não é, então pula. Então ele vai testar o segundo. Então já que não é o menor do que 0, né, significa que é maior do que 0. Bom, se é maior do que 0 e é menor do que 13, opa, categoria é criança, tá? Agora, se caiu nessa situação, mas não é menor do que 13, eu tenho que ter mais um senão para considerar essa hipótese. Então vamos lá, senão C, idade menor do que 18 agora. Se for menor do que 18, a categoria vai ser adolescente. Certo? Vamos ver como é que tá ficando? Olha lá, 3 é criança. 13 é adolescente. Tá vendo? Ele vai pulando, né, pro próximo. E com detalhe, né? Perceba que pela natureza do meu algoritmo, eu não preciso fazer teste de intervalos. Por quê? Porque, por exemplo, se ele não executou o bloco de categoria igual a criança, é porque a idade é menor, é maior ou igual a 13, certo? Porque se fosse menor, teria executado. Se a idade é maior ou igual a 13, significa que quando ele chega nessa condição aqui, idade menor que 18, eu já sei que a idade é maior ou igual a 13. Então isso está implícito no algoritmo, tá? Então se é maior ou igual a 13 e menor do que 18, que é o que está aqui, que eu só preciso testar isso aqui, porque o maior ou igual a 13 já vem das condições anteriores, eu sei que está na faixa do adolescente. Agora, qualquer coisa maior do que 18 vai ser adulto. Nesse caso, eu vou usar o senão e não vou usar o C, tá? Só colocar assim, ó, categoria igual a adulto. O que significa o senão num algoritmo? Significa o seguinte: se nada mais deu certo, se nenhuma condição mais anterior foi verdadeira, é o senão que vai ser executado, tá? Então o senão garante que você vai ter uma execução de alguma coisa no cenário de uma condição falsa, ok? Então, por exemplo, ó, se você vier aqui e colocar, por exemplo, idade 30, é adulto. Por quê? Ele vai testar, é menor do que 0? Não, então vai para o próximo teste. É menor do que 13? Também não, porque é 30, né? Não, então vai para o próximo. É menor do que 18? Não é. Se não é nada disso, então é adulto. Ele nem precisa fazer o teste, entendeu? Porque já cai na categoria adulto. Tanto que nesse meu algoritmo, se eu colocar aqui que tem 4.500 anos, vai dizer que é adulto do mesmo jeito, tá? Por quê? Porque eu não estou colocando um limite superior. Eu estou colocando um limite inferior ali no começo da idade menor ou igual a 0, mas o superior não estou colocando. Qualquer coisa acima de 18, tá? Incluindo o 18, ó, incluindo o 18 é adulto, tá? Meu algoritmo diz
isso para mim. Ok? Bom, espero que você tenha compreendido então o funcionamento, né, do bloco if e do bloco C, né? Eu costumo chamar de if, né? Porque em programação normalmente existe essa estrutura if, que na verdade é o C, né? Que a gente está vendo aqui. Então, essa estrutura C, senão, né? Ela é uma estrutura muito usada. Sempre que você precisar tomar uma decisão, você vai acabar apelando para ela, tá? E assim, resumindo tudo que eu falei aqui, não se esqueça, a condição sempre tem que ser colocada aqui de uma forma que ela tem que resultar em true ou false. Tá? Tem que ser verdadeiro ou falso. Tem que ser um resultado booleano, certo? A condição sempre tem que ser assim. E lembrar sempre que, numa estrutura se e senão, sempre que algum dos blocos for executado, os posteriores simplesmente são ignorados, tá? Então, ele vai tentando, né? A hora que entrar em um, aqui ele executa e nada mais executa. Se nada der certo, é o senão que vai ser executado. Carlos, e se não tiver o senão? Aí ele vai pular tudo. Por exemplo, se eu não tivesse o senão aqui e dissesse, por exemplo, que tem 30 anos, não ia aparecer nada. Por quê? Porque a minha categoria está vazia. Eu não coloquei nenhuma categoria justamente porque a condição do 30 não foi atendida em nenhuma das outras, certo? O bloco senão, ele é opcional, assim como todos os blocos senão C, ok? Você só vai usar realmente se fizer sentido. Forte abraço, nos vemos na sequência. Até já!